Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre geometria molecular, tá? A gente já viu a parte de ligações químicas, né? Um átomo compartilha ou doa elétrons para o outro. Geometria molecular diz mais respeito à ligação covalente, tá bom? A gente vai esquecer um pouquinho da ligação iônica. Então, vamos lá. A geometria molecular ela vai se referir à forma geométrica, à figura geométrica que os átomos vão assumir quando eles estiverem ligados, tá? As moléculas são formadas por átomos que estão envolvidos nas ligações e podem representar na sua constituição de 2 a milhares de átomos, ou seja, uma enorme quantidade. A disposição espacial desses átomos vai determinar as formas geométricas diferentes, tá? Todas as moléculas formadas por 2 átomos diatômicas têm 2 núcleos, né? São 2 átomos, então 2 núcleos que determinam uma única reta entre eles. Então, a única geometria possível nesse caso seria uma geometria linear, né? Então, a gente tem aqui, ó, H2, né? Os 2 átomos aqui ligados, uma reta, geometria linear. HCl, mesma coisa. O2, mesma coisa. Então, aqui a gente tem algumas representações, tá? Agora, para moléculas que têm 3 átomos, né? Então, a gente pode ter geometrias diferentes. E o que vai determinar esse tipo de geometria? A gente tem uma teoria que é... Teoria não, modelo, né? Modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Esse modelo foi proposto por esse cara aqui, né? E esse aqui, os 2 Reynolds, né? E a gente consegue prever a geometria molecular da substância a partir da estrutura de Lewis, que a gente aprendeu a montar quando a gente viu ligação covalente, tá? Então, esse modelo está baseado na ideia de que a gente tem vários pares eletrônicos ao redor do átomo, certo? Esses pares eletrônicos são os elétrons da ligação, tá? E os elétrons livres. Então, cada par eletrônico a gente conta como uma nuvem eletrônica. Aqui, nesse modelo, a gente tem que lembrar que cargas de intensidades iguais, né? De cargas iguais, então, 2 cargas negativas, elas tendem a se afastar, né? A gente tem repulsão. 2 cargas positivas, a mesma coisa, repulsão. Agora, em positivo com negativo, a gente tem atração, tá? Então, aqui, esse modelo ele vai se basear na repulsão. Se a gente tem uma ligação aqui, outra ligação aqui, a gente tem que lembrar que são elétrons, né? Cargas negativas, elas tendem a ficar afastadas. Então, nesse modelo, essas nuvens eletrônicas, elas tendem a assumir uma forma, né? Para minimizar essa repulsão entre os pares de elétrons das ligações. Então, cada grupo de elétrons a gente vai chamar de nuvem eletrônica, tá? Então, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla e pares de elétrons que não estão compartilhados, ou pares de elétrons livres, todos eles a gente conta como uma nuvem eletrônica. E a gente costuma representar, né, como um balãozinho, tá bom? Então, para vocês entenderem melhor, vocês podem fazer essa atividade aí, né, usando aquelas bexigas, né, aquelas bolas de encher. Então, cada bexiga seria como se fosse uma nuvem eletrônica, certo? Então, aqui, ó, no primeiro caso, uma molécula com 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. O átomo central é aquele que faz ligação com todos os outros átomos, né? Então, ele seria ali um meiozinho, certo? A única geometria possível, né, para 2 nuvens eletrônicas seria uma geometria linear, em linha. Se você amarrar a bola e soltar, vocês vão perceber que ela vai permanecer nessa linha, tá? Aqui, ó, para uma molécula com 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. O átomo central está ali no meio, certo? Ao ponto de união das bolas, e as 3 nuvens eletrônicas. Então, a gente já tem uma geometria um pouco diferente, né? Já não é mais linear. Para 4 átomos, para 4 nuvens eletrônicas, né? A gente já tem uma geometria um
pouco diferente também das anteriores, tá? Vocês podem fazer isso daí, essa atividade em casa, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, falando propriamente das geometrias, então a primeira que a gente fala é a linear. Ela é estabelecida por moléculas diatômicas, formadas por 2 átomos, e triatômicas. As triatômicas, elas podem possuir uma ou um outro tipo de geometria, tá? Do que vai depender? De pares de elétrons que estão livres, que não participam de ligação, que estão no átomo central. Então, para assumir uma geometria linear, eu não posso ter pares de elétrons livres no átomo central, tá? Aqui uma diatômica, olha lá, HCl, a única geometria possível, certo? Aqui para o CO2, eu monto a minha estrutura de Lewis, certo? E eu observo que não tem, o átomo central é o carbono, porque é ele que está fazendo as ligações com todos os outros átomos, e não possui pares de elétrons livres. Então, a geometria que a repulsão entre esses pares eletrônicos aqui, entre essas nuvens eletrônicas, vai ser menor possível, vai ser geometria linear, tá? Que possui um ângulo de 180 graus. Bom, aqui para o BH2, mesma coisa. Não tem pares de elétrons livres, então a geometria de menor repulsão é a linear, 180 graus. Um outro conceito que é importante é o conceito de ligação polar e apolar. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, geometria angular. A geometria angular é estabelecida por moléculas triatômicas. Possuem 3 átomos, tá? E, nesse caso, vai ter a existência de elétrons livres, tá bom? Diferente lá do CO2, tá vendo? No CO2 a gente não tinha pares de elétrons livres. Aqui a gente tem. Tá meio apagadinho aqui, mas dá pra gente visualizar. Então, a gente tem uma pequena diferença, né, no ângulo de ligação. Então, aqui, ó, no SO2, a gente só tem um par de elétrons livres, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Então, o ângulo de ligação aqui é de 112 graus. Aqui, para a molécula de água, né, a molécula triatômica também, a gente tem 2 pares de elétrons livres. Então, o ângulo aqui de ligação ele diminui um pouquinho. Por quê? Pares de elétrons que estão livres, eles estão livres, podem ir para qualquer lugar, né? Eles ocupam um espaço muito grande. Então, eles tendem a jogar essas ligações aqui para baixo, tá? Então, diminui esse ângulo. Aqui, no caso, só tem um par de elétrons livres, então já aumenta um pouquinho esse ângulo das ligações, certo? Então, para moléculas triatômicas, eu tenho que observar se eu tenho pares de elétrons livres no átomo central. O átomo central é o átomo que faz as ligações com os outros átomos, tá? Da molécula. Geometria trigonal plana ou triangular. Então, ela é estabelecida por moléculas tetratômicas, que tem 4 átomos, certo? E tem 3 vetores de ligação, ou seja, 3 ligações, com um átomo central, e não possui elétrons livres, tá? Então, a geometria monta aqui as estruturas de Lewis, não possui pares de elétrons livres, então a minha geometria possível é a geometria trigonal plana, tá? Aqui, ó, pro BH3, a mesma coisa, tá vendo? Geometria trigonal plana, e o ângulo entre cada uma das ligações é de 120 graus, certo? Lembrando que essas representações, elas são em 3D, tá? Como se elas estivessem no espaço. Geometria piramidal. Na geometria piramidal, ela também é para moléculas tetratômicas, tem 4 átomos. E qual a diferença para a geometria trigonal? Pares de elétrons livres, tá? Então, você vai ter a presença de pares de elétrons livres no átomo central. Esses pares de elétrons estão livres, né? Então, a nuvem eletrônica é muito volumosa
fazendo com que as ligações, né, com os ligantes aqui, fiquem mais para baixo, tá? Então, essa é a geometria piramidal, a gente representa dessa maneira aqui, certo? Geometria tetraédrica, para moléculas que têm 5 átomos, um átomo central e 4 ligantes, tá? Então, o átomo central e os 4 ligantes. O ângulo de ligação é 109 graus e 28 minutos, tá? Então, aqui, certo? Para representar, como eu falei, essa geometria é em 3D, certo? Então, às vezes, pode aparecer esse tipo de notação aqui. Então, para representar o plano que está na folha, a gente representa com um traço. Quando está para fora, né, no caso para frente, a gente representa assim, tá? Para cá. E quando tá para trás, geralmente a gente usa assim, ou pontilhado, tá? Essa setinha, como se fosse uma setinha pontilhada, certo? Só para representar o nosso 3D. No plano, né? Uma na frente e a outra está atrás. Então, para determinar a geometria molecular, a gente tem 2 maneiras de observar. Então, a primeira delas é, primeiro passo, montar a fórmula eletrônica de Lewis da substância, tá? É importante vocês saberem isso, a gente viu isso lá em ligações químicas, ligação covalente. O segundo passo, você observa se há pares de elétrons livres ao redor do átomo central, depois que você estabeleceu as ligações com todos os átomos, tá? Terceiro passo, você verifica quantos átomos você tem na molécula, se é uma molécula diatômica, triatômica, tetraatômica, triatômica ou pentaatômica, tá? Quarto passo, você vai propor a geometria possível para o tipo de molécula, baseando-se na existência ou não de elétrons livres e na quantidade de átomos que você tem na molécula, tá? Então, um exemplo aqui, o exemplo da água, H2O, montei as estruturas de Lewis, certo? Fiz as ligações, observei que há elétrons livres no átomo central, meu átomo central aqui é o oxigênio, é uma molécula triatômica, porque eu tenho 3 átomos, certo? E 2 ligantes e um átomo central. Então, por fim, agora eu posso propor a minha geometria. As únicas geometrias possíveis para moléculas triatômicas é a linear ou a angular. Só que na geometria linear, a gente não tem pares de elétrons livres no átomo central. Então, só nos resta a geometria angular, que é um tipo de geometria onde a gente tem a existência ali dos pares de elétrons livres, tá bom? No átomo central. Um outro método que muitos livros apresentam é esse aqui, ó. Você monta a fórmula eletrônica de Lewis, da mesma maneira que você montou no método anterior. Você conta quantos pares de elétrons você tem, quantas nuvens eletrônicas você tem ao redor do átomo central. Então, cada ligação simples, dupla, tripla ou dativa, você vai contar como se fosse um par de elétrons, tá? Uma nuvem eletrônica. E par de elétrons livres, né? Eles também contam como uma nuvem. E o terceiro passo, você compara com uma tabela para você definir a geometria, tá? Essa tabela, ela vem disposta em vários livros, então ela considera o número de nuvens ao redor do átomo central, tá? Então, com 2 nuvens eletrônicas, a geometria possível é sempre linear. 3 nuvens eletrônicas, aí você tem a geometria com 2 átomos ligantes ou com 3 átomos ligantes. Aí você propõe, pode ser angular ou trigonal. Para 4 nuvens eletrônicas em torno do átomo central, então você tem moléculas com 2 átomos ligantes, com 3 átomos ligantes ou com 4. As geometrias angular, piramidal ou tetraédrica. Nesse caso de você utilizar esse segundo método, você precisa gravar essa tabela, tá?
Eu acho que é um pouquinho mais complicado, eu prefiro o primeiro método, mas vocês escolhem, certo? Aqui um exercício, né, pra gente associar a coluna A, essa coluna aqui, com a coluna B, propor a geometria para cada uma dessas moléculas. Então vamos lá para a primeira, H2. Aqui já está dando as fórmulas estruturais, né? Então é muito mais fácil para a gente classificar, contar a quantidade de nuvens eletrônicas e o número de ligantes, tá? Vamos lá. Então a primeira, H2, geometria, a única geometria possível é linear. Então A, né? Deixa eu pegar uma canetinha. Então aqui A. O2 também, ó, aqui a ligação tá numa linha, então linear. A também. Aqui H2O, eu tenho uma molécula triatômica, 3 átomos e elétrons livres, então a geometria possível é ou linear ou angular. A linear não apresenta pares de elétrons livres, a angular sim. Então, nesse caso, é angular. B, certo? Aqui, NH3, eu tenho 4 átomos, certo? É uma tetratômica. E eu tenho pares de elétrons livres. Quando eu não tenho pares de elétrons livres, a geometria é trigonal. Apareceu pares de elétrons livres, eu já mudo a geometria. Então, geometria piramidal, letra C. CH4, molécula pentatômica, não tenho pares de elétrons livres, então geometria tetraédrica. CO2, não tenho pares de elétrons livres no átomo central, certo? Molécula triatômica, então geometria linear. BF3, molécula tetratômica, não tenho pares de elétrons livres no átomo central, então minha geometria é trigonal, letra D. H2S, parecida com a água, né? Olha lá, pares de elétrons livres no átomo central, tenho 2 ligantes, molécula triatômica, certo? Então, geometria angular. CCl4, aqui tá errada a fórmula química, tá? Esse CCl4. Então, pentatômica, 5 átomos, um átomo central, 4 ligantes. Não tenho pares de elétrons livres no átomo central, então a minha geometria possível é tetraédrica. Aqui, HCCl3, parecida com a anterior, né? Não tenho pares de elétrons livres no átomo central, 4 ligantes, geometria tetraédrica. N2, molécula diatômica, a única geometria possível é a geometria linear. Por fim, SO2, tenho molécula triatômica, tenho pares de elétrons livres no átomo central, então só pode ser geometria angular, certo? Bom, tem exercícios na plataforma para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só me procurar e até a próxima, pessoal.